E agora tornei minha morte o destruidor de mundos. Se você assistiu Oppenheimer e saiu do filme com dúvidas ou simplesmente quer entender melhor a história real, os personagens e alguns simbolismos, eu vou te explicar tudo agora de um jeito simples, direto e cheio de curiosidades. Vamos lá? Hoje você vai entender quem foi Oppenheimer, o que foi o Projeto Manhattan e quem são os personagens principais do filme, qual é a mensagem central e vários simbolismos escondidos que talvez você nem tenha percebido. A história se passa na Segunda Guerra Mundial. Robert Oppenheimer ficou conhecido como o pai da bomba atômica. Muita gente relaciona ele com Prometheus, o personagem mitológico que roubou o fogo dos deuses, porque ambos trouxeram um poder grandioso para a humanidade, mas pagaram um preço alto por isso. Oppenheimer criou a bomba, mas não queria que ela fosse usada. E o filme mostra exatamente essa contradição interna. Ele cria o reconhecimento científico, mas carregou o peso moral de centenas de milhares de mortes, e isso atormentou ele para sempre. Mas por que ele criou um objeto que destruiria o mundo se ele não quisesse usar? O que foi o Projeto Manhattan? O Projeto Manhattan foi o programa secreto do Zellweger para criar uma arma poderosa antes que os nazistas conseguissem. Mas existe um detalhe importante. Mesmo o Zellweger e a União Soviética sendo aliados na guerra, já existia rivalidade política, militar e tecnológica. Foi como eles se uniram para lutar contra um mal maior. Então, além de deter os nazistas, o projeto também era uma corrida de poder global. A bomba foi criada para mostrar força, estabelecer o Zellweger como potência mundial e impedir vantagem da Alemanha ou até mesmo da União Soviética. Eles foram tão malandros que você sabia que a bomba foi projetada para explodir antes de tocar no chão, porque se encostasse no solo, a Terra absorveria parte da energia e não seria impacto tão grande. O impacto foi tão instantâneo que as pessoas literalmente desapareceram. E quem sobreviveu morreu dias, semanas, meses ou anos após devido à radiação. Daí vem a metáfora do Prometeu. Oppenheimer criou algo capaz de destruir a humanidade e isso se tornou seu karma. Porque algumas cenas são em preto e branco. Segundo especialistas, a estética tem um propósito claro. Preto e branco é a visão política, fria, racional, como se fosse a visão do político Leo Strauss, que eu já vou explicar quem foi esse político. E a visão colorida seria a visão emocional, subjetiva, a visão de Oppenheimer. Isso declara que o filme alterna entre o mundo da ciência e o mundo da política, e como essas duas esferas se chocam. Vocês lembram no começo do filme aquelas ondas que Oppenheimer está olhando? Então, elas têm um significado também. Olha só que interessante como o autor do filme foi astuto. No mundo da ciência, a maioria das coisas tem tem uma visão explicada como ondas. E quando Oppenheimer vê ondas, faíscas e partículas, aquilo representa como ele enxerga o mundo. Então, aqui naquelas ondas, ele está enxergando a física. Então, o começo das ondas é como se ele estivesse prevendo a destruição. E é o que acontece. Realmente, depois vem essa destruição por meio dessas ondas. A onda de choque, a onda térmica, que na verdade não foi a bomba, não foi a explosão que destruiu, foi a onda térmica que destruiu metade da população de Hiroshima. Elas foram colocadas propositalmente para mostrar o que estava por vir. Certo, agora eu vou falar sobre o simbolismo do espelho. Tem algumas cenas que aparecem espelhos e o que esse espelho representa. Ele representa a contradição, a dupla identidade, o homem público versus o homem privado, o herói e vilão. O porquê? Porque no simbolismo psicológico, o espelho representa a verdade e o autorreconhecimento. Então, ao mesmo tempo que ele olha ali no espelho, ele está vendo ele dentro de si mesmo. Até que ponto aquilo ali é verdade, até que ponto aquilo ali é uma contradição. Então, também para criar esse ar de dúvidas. Quem foi Leo Strauss? Ele foi o chefe da Comissão de Energia Atômica. Mas como que ele foi esse chefe, sendo que ele não era nem físico?
não entendia nada sobre. Então, ele era político e muitas vezes a política ela vai passar acima da ciência. A gente vê isso até hoje, muitos cargos de políticos que são ministro da educação, ministro da ciência e não são profissionais, no caso, são apenas políticos. Então, isso não é de agora. Ele admirava Oppenheimer no começo, convidou ele até para participar de uma reunião, para mostrar para os políticos que ele tinha contatos com cientistas nobres da época. E o que aconteceu nessa reunião é que Oppenheimer não abraçou a causa de Lewis, porque Lewis ele errou o conceito básico de física. Então, o Oppenheimer ele corrigiu ele na hora e os políticos riram e tal. E ele se sentiu humilhado, então ele alimentou essa vingança e quis destruir a imagem de Oppenheimer, retirar sua autorização de segurança. E a gente vê isso no filme, a gente vê o Lewis Strauss, ele convidando Oppenheimer para participar do projeto. A gente vê que aquilo no começo não era uma questão de ódio, então a gente vê no filme, olha como o autor, o diretor, ele foi malandro também. Ele fez a gente ver esse processo dele começando, tornando admiração em ódio. A grande contradição do filme. Oppenheimer queria avançar a ciência, descobrir como o átomo funcionava, empurrar os limites da física. Mas também não queria que a bomba fosse usada. Ele ficou marcado como o criador da arma mais mortal da história. Carregou sangue nas mãos e o filme faz a gente sentir essa contradição. Lá no meio do filme, lembra quando testa uma bomba e naquele momento a aflição, aquele momento o silêncio faz a gente querer que dê certo, a gente torce para que dê certo, mesmo a gente sabendo que é algo errado, que torcer por aquele errado, porque, claro, destruiu milhares de vidas. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre as vidas de Hiroshima. Mesmo a gente sabendo que aquilo é errado, torcer para aquilo, a gente torce. E é exatamente da forma que ele torceu lá, que ele torceu para que desse certo, que ele fez também dar certo. Então, até que ponto ele tinha as mãos ali para controlar? Então, e isso mostra o quanto a lógica humana é complexa. Porque ele criou uma bomba que fosse capaz de destruir a humanidade. E isso mostra no filme que tinha uma chance da humanidade ser destruída por aquela bomba. A autorização de segurança é a chave que os políticos dão para alguns cientistas para ter acesso a casos secretos, a casos que não são publicados para todos. Então, por isso que Strauss ele também tirou essa chave dele. Então, gente, se você gostou do vídeo, já se inscreve e segue muito aí meu canal. Se você tiver alguma dúvida, é só comentar que vou tirar todas as suas dúvidas. Obrigada. Um americano de nome Enola Gay decolheu da ilha de Tinian, no Pacífico, em direção a Hiroshima, no Japão, carregado com uma ogiva nuclear. Hiroshima era uma cidade industrial e portuária, construída no delta de um rio, no mar continental de Seto. O avião lançou a ogiva nuclear de uma altura de 9.470 metros no coração da cidade e deu a volta rapidamente para se afastar da mesma. Pouco depois, em 43 segundos, a ogiva nuclear, a uma altitude de cerca de 580 metros, antes mesmo de atingir o solo, explodiu sobre Hiroshima, às 8h15 da manhã, exatamente quando as pessoas iam para o trabalho. Em segundos, a energia liberada pela divisão do átomo de urânio causou primeiro um clarão de luz ofuscante e foi seguida por um calor intenso. As temperaturas da Terra subiram para 4.000 graus Celsius, ou 3.982 graus Celsius. E essas tempestades de fogo viajaram 440 metros por segundo ou 426 metros por segundo e instantaneamente se espalharam pelo coração de Hiroshima. Tudo derreteu instantaneamente, incluindo as pessoas. Cerca de 80 mil pessoas perderam suas vidas em apenas alguns segundos. Até os objetos sólidos mais duros se transformaram em areia. Uma nuvem em forma de cogumelo com 18 quilômetros, ou 17.983
2 metros de comprimento foi formada e, simultaneamente, quantidades incríveis de radiação foram espalhadas por todo lugar. Casas, escritórios, parques. A vida foi completamente apagada. 70% dos edifícios da cidade foram destruídos ou danificados. Então, nuvens negras se formaram, o que causou uma chuva. As pessoas, infelizmente, beberam a água dessa chuva. E a chuva que caía dessas nuvens era uma chuva ácida. Por causa dessa chuva, contendo materiais radioativos, essas pessoas foram perdendo a vida gradativamente, sem nenhuma possibilidade de cura. 2 vezes mais pessoas morreram por radiação ou por queimadura, comparado com aquelas que perderam a vida na explosão. Logicamente, este efeito fez com que milhares de outras pessoas tivessem tumores de pele, leucemia e outros tipos de câncer, ou nascessem com deficiências ou doentes. As estruturas genéticas de muitas pessoas mudaram, e até hoje ainda existem muitas vítimas. Cerca de 350 mil pessoas viviam em Hiroshima naquela época. De acordo com o relatório divulgado pelo Japão, cerca de 140